Desde os tempos antigos, a humanidade sempre se deparou com eventos climáticos tão devastadores que às vezes eram vistos como entidades ou deuses que castigavam os homens. Essa filosofia ganhava ainda mais força quando essas mesmas catástrofes climáticas aconteciam em meio a grandes batalhas, como enchentes que invadiam vilarejos, tempestades de areia que engoliam soldados ou terremotos que abalavam cidades fortificadas. E uma dessas figuras climáticas de nível quase mitológico é o temido General Inverno, um ser que foi capaz de derrotar o poderoso exército napoleônico, devastar a Wehrmacht alemã e até parar o avanço do Império Sueco. Mas quem é o General Inverno? De que lado ele está e como isso pode mudar os rumos da guerra na Ucrânia? A figura do General Inverno ficou bem conhecida durante a Segunda Guerra Mundial, mas esse ser foi citado pela primeira vez em 1812, e tudo começou com uma pequena charge britânica que ironizava o fracasso de Napoleão na campanha contra a Rússia, onde se lia: "O General Inverno barbeando o pequeno Bonney". Bonney era um tipo de apelido que os britânicos colocaram em Napoleão Bonaparte, uma palavra que aludia de forma jocosa à sua baixa estatura. Não demorou muito e a charge que ironizava a campanha de Napoleão foi ganhando mais força, e com o tempo deixou de ser apenas uma piada e se tornou quase uma figura folclórica, principalmente por causa dos relatos de soldados franceses, que eram tão assustadores que faziam a figura do General Inverno ser temida durante as épocas de baixa temperatura. Alguns dos generais de Napoleão haviam relatado o quão rigoroso era o inverno russo, e que esse foi um dos principais motivos que causaram a derrota do exército francês. Para vocês terem uma ideia do quão catastrófica foi a derrota dos franceses, uma força de quase 600 mil soldados foi empregada por Napoleão para invadir a Rússia. Porém, apenas 20 ou 30 mil soldados conseguiram voltar, ou seja, mais de 90% do exército francês foi aniquilado devido às baixas temperaturas que chegavam a nada menos do que 30 graus negativos. Isso aliado a táticas de guerrilha dos russos que, além de conhecer o terreno, mudavam durante o inverno. Mesmo que não nomeada, a figura do General Inverno era conhecida até mesmo em conflitos anteriores, como um século antes, em 1712, durante a campanha do exército sueco liderado pelo rei Carlos XII contra a Rússia, em um conflito que ficou conhecido como a Grande Guerra do Norte. Os suecos já estavam acostumados a lutar durante baixas temperaturas, porém aquele inverno foi diferente de tudo o que eles haviam visto antes. O exército de Carlos XII seguia pelo território onde hoje se encontra a Ucrânia, mas eles se depararam com um verdadeiro inferno de gelo, com temperaturas que chegaram a menos 42 graus Celsius, e quase metade dos cavalos e soldados suecos morreram congelados, com aqueles que sobreviveram ficando incapacitados de lutar devido ao congelamento de pernas e braços, naquele que seria considerado o inverno mais frio da Europa em 500 anos. Uma das mais famosas ações na qual o inverno ajudou os russos em batalhas aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, quando em 1941 Hitler percebeu que os soviéticos seriam um obstáculo para os seus planos, e então decidiu acabar com eles de uma vez só. Em junho daquele ano, os alemães invadiram a União Soviética com uma esmagadora força de quase 4 milhões de soldados, com apoio de quase 600 mil veículos de combate. Aquela ofensiva foi tão poderosa e devastadora que os alemães avançaram dezenas de quilômetros por dia. E isso apenas nos 4 primeiros meses de invasão, ou seja, era quase como se não houvesse resistência soviética diante da máquina de guerra alemã, que deixava para trás rastros de destruição, com vilas e cidades virando escombros dia após dia. A queda dos soviéticos era tão certa que os alemães até comemoravam antecipadamente a vitória pelas ruas de Berlim, organizando festas e desfiles públicos. E Hitler estava tão certo de sua vitória que até traçou planos para o próximo passo após a queda dos soviéticos.
Porém, no começo de novembro as coisas esfriaram para os alemães, com temperaturas que chegavam até incríveis 35 graus negativos, fazendo com que os avanços que antes eram medidos na casa dos quilômetros por dia se convertessem em poucos metros. E às vezes as tropas alemãs nem conseguiam se mover. No fim de novembro, o frio era tão intenso que os blindados e equipamentos pararam de funcionar e fileiras de soldados morriam congelados. O pavor do frio era tanto que até existiam aqueles que tinham medo de dormir e não acordarem, ou seja, os alemães estavam perdendo mais soldados para o frio do que para os soviéticos, e isso fez com que histórias do General Inverno ganhassem ainda mais força nas linhas de frente, mas nem sempre o General Inverno esteve ao lado dos russos. Em novembro de 1939, apenas 2 meses após o início da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética atacou a Finlândia com bombardeios que atingiram a capital. E aqueles ataques deram início à Guerra de Inverno, que durou até março de 1940. Naquela mesma época, os soviéticos bombardearam fortemente a capital finlandesa, acreditando que venceriam os finlandeses em pouco menos de um mês. Mas a vitória, que parecia rápida e quase certa, se transformou em um verdadeiro pesadelo para os russos, principalmente por causa do inverno que praticamente varreu suas tropas na fronteira da Finlândia. A guerra terminou com um impasse, com a Finlândia cedendo 10% de suas terras e assinando um tratado de paz. Mas o número de baixas e o mau desempenho dos soviéticos durante aquele conflito deixaram uma amarga marca no coração do Exército Vermelho, que até teve suas habilidades de combate postas em xeque, sendo esse um dos principais motivos que levaram os alemães a darem início à Operação Barbarossa em 1941. A Guerra de Inverno serviu para mostrar que até os russos têm a temer o General Inverno. Quase como uma espécie de déjà vu, o que aconteceu no passado está prestes a se repetir nos dias de hoje. A Rússia invadiu a Ucrânia, possivelmente esperando uma vitória rápida. Contudo, o cenário de uma vitória rápida ficou muito distante para os russos devido à persistente resistência ucraniana, e isso fez o conflito ser prolongado por muito mais tempo do que o esperado, fazendo com que russos, ucranianos e boa parte do povo europeu passem por um mesmo dilema: o que fazer com a chegada do rigoroso inverno de 2022. Centenas de sanções atingiram Moscou de forma jamais vista antes. E como retaliação, Putin usou uma de suas cartas na manga, que era o fornecimento do gás que abastece 40% de todo o território europeu. Desde junho desse ano, os russos já vinham reduzindo consideravelmente o suprimento de gás, mas em setembro o corte chegou a mais de 80%. Fazendo com que os custos do setor energético disparassem em vários países do bloco, gerando uma escalada nos preços de empresas de energia. Isso fez com que os consumidores passassem a pagar valores exorbitantes. E mesmo que setembro pudesse parecer distante da fase mais intensa do inverno que se inicia em dezembro, muitas cidades europeias já começaram a registrar baixas temperaturas. A Rússia alegou que o gás foi cortado por conta de problemas nos gasodutos. Contudo, autoridades do setor energético acreditam que Vladimir Putin está usando o gás como uma espécie de chantagem, e por conta disso, boa parte dos países começaram a correr contra o tempo. Para piorar, notícias recentes também mostraram que, com a disparada dos preços, muitos europeus podem não ter condições para custear o fornecimento de gás alternativo durante o inverno. Outro motivo que indica que os russos estão tentando usar o inverno como arma são os recentes ataques de mísseis ao território ucraniano. Putin iniciou um plano de retaliação após a explosão de um caminhão na ponte que liga o território russo à Crimeia, e na primeira semana após o ataque à ponte, centenas de mísseis foram lançados contra a Ucrânia, muitos desses atingindo a capital Kiev, que não era atacada há bom tempo. Mas os ataques nas semanas seguintes começaram a ter um padrão diferente, muitos deles focados em infraestrutura civil, deixando várias cidades sem eletricidade e água potável.
mirando com particular interesse as estações elétricas e usinas com o objetivo de deixar a Ucrânia sem luz e aquecimento durante o inverno. As vésperas da chegada da estação mais fria do ano fizeram aumentar os temores da volta do general inverno, e diferente do que foi no passado, agora ucranianos e russos lutam em lados opostos. Ambos os países sabem muito bem como o inverno pode mudar de vez os rumos de um conflito, e já começaram a se preparar previamente para isso. A Ucrânia pediu uma ajuda de 17 bilhões de dólares em equipamentos para enfrentar o inverno e até aconselhou os ucranianos que estão em outros países a não retornarem durante as baixas temperaturas. A OTAN anunciou que vai enviar equipamentos de combate no inverno para os soldados ucranianos e, por sua parte, a Rússia enfrenta problemas logísticos para adquirir equipamentos e uniformes de inverno, com alguns países se recusando a vender-lhes tais equipamentos por conta das sanções impostas pelo Ocidente. Putin também iniciou um processo de desburocratização para garantir que militares recebam o mais rápido possível os equipamentos de combate em baixa temperatura e novos uniformes de inverno para os soldados destacados na linha de frente, bem como para os reservistas que estão chegando ao campo de batalha. A corrida contra o tempo começou, e a cada dia que se passa, o inverno se aproxima da linha de combate, e muito provavelmente esse conflito deve se estender por toda a estação, restando saber se o general inverno aparecerá novamente, mas desta vez ele terá de fazer uma escolha entre se aliar aos ucranianos ou aos russos.